É. Tá. Então, olha só. Tudo que a gente estava vendo até então, primeiro boa noite, né? Tudo que a gente estava vendo até então é a base para o método das forças, que é onde a gente queria chegar desde então, quando eu comecei a falar de carga unitária, de deslocamento, tudo aquilo. Sem aqueles conceitos e sem fazer aquelas coisas que a gente estava fazendo, de combinar as integrais, vocês vão ver que a gente não consegue fazer. Eu vou começar pela teoria, falando um pouquinho aqui. Fiz um slidezinho, né? Assim, a gente que é de exato sente muita falta do quadro. E acho que vocês também devem sentir a falta do quadro, mas a gente vai tentando se adaptar, dado que não temos muito o que fazer, né? Então, olha só, eu fiz um resumo aqui bem breve do conceito mesmo, da parte conceitual da matéria, para a gente tentar ir mais rápido para a prática, por exemplo, que é onde a gente costuma aprender mais. Só aceitar o resto do pessoal que está entrando aqui na sala. Beleza. Então, olha só. Vocês estão lembrados? Lá no início, eu fiquei falando com vocês que tinha duas... Quem no trabalho virtual, ou a força era virtual, ou o deslocamento era virtual. E nos últimos aulas, últimos exercícios, o que vocês estavam fazendo? Vocês aplicavam uma força que não existia, lembra? E achavam um deslocamento real, que é o deslocamento que a gente consegue encontrar, o deslocamento de fato que aquela estrutura desloca na real, com o carregamento original. Então, era isso que a gente estava fazendo. Esses deslocamentos que vocês encontravam são essenciais para a gente agora. Na verdade, de novidade em relação à conta, tem pouca coisa se a gente considerar que a gente já sabe encontrar aqueles deslocamentos. Porque no finalzinho a gente precisa resolver um sisteminha que entra o valor do deslocamento que a gente encontra fazendo aquelas mesmas coisas. Então, por isso que eu estou falando que muita novidade não vai ser, só na forma de estruturar. Então, vamos lá. Método das forças. Forças. Quem que eu vou inventar? Força. Quem que eu vou encontrar? Deslocamento real, que é o que vocês já estavam fazendo. Mas esse método, a aplicação desse método, a gente usa para achar incógnitas, reações de apoio de uma estrutura hiperestática. Até então, a gente não estava trabalhando com estrutura hiperestática. A gente só estava calculando deslocamento em estrutura isostática. Aqui, só para a gente nos organizar aqui, vocês são todos mutados, isso é legal, que o som de ninguém atrapalha o outro. Mas quando tiver dúvida, não fala comigo no chat, não. Destrava o áudio e fala nesse momento, porque senão eu fico passando batida aqui, falando. E quando eu vejo, vocês estão com dúvidas e eu não li na conversa. Beleza? Mas vou tentar deixar o bate-papo aberto aqui também, caso alguém fale no bate-papo. Mas dê prioridade a destravar o áudio, que a dúvida pode ser até a dúvida de algum. E me pergunta, tá? O intuito dessa aula aqui também é perguntar, porque se vocês não precisassem da interação de vocês, a gente fazia da forma que estava fazendo, gravava a aula e colocava lá para vocês. Então é para vocês perguntar também, pode perguntar. Beleza? Então olha só. A gente já vai pular para uma figurinha aqui que vai ser mais fácil. Olha aqui. Essa aqui é uma estrutura hiperestática. Olha o que acontece nela que eu tenho. O meu mouse vocês veem, eu acho, né? A gente tem 3 incógnitas nesse apoio, que é o engaste, que vocês já sabem, e 2 incógnitas no apoio B, certo? Totalizando 5. 5 incógnitas eu não consigo encontrar com aquelas minhas 3 equações. Então, a aplicação do método é encontrar... Presta atenção no que eu vou falar. A aplicação do método é para encontrar o número de incógnitas que me atrapalha. No caso aqui, 2 incógnitas me atrapalham. Suponha que o valor de VB e MA são conhecidos. Eu já encontrei. Agora é uma pergunta, conversa comigo. Suponha que VB e MA eu já encontrei. Teoricamente, é uma estrutura mais complicada, tem uma barra inclinada, eu teria que dar as dimensões, tudo isso, sei. Mas, teoricamente, se eu já tenho 2 dessas 5 incógnitas, eu consigo encontrar as outras 3? Sim ou não?
Sim. Sim, certo? Que eu encontro as outras três com as três equações que eu tenho, que são a somatória de forças em X, somatória de forças em Y e somatória de momento, certo? Então, o que é de novidade? Encontrar, olha só, vai ser bastante conta, vocês sabem que eu sou bem sincera, eu vou falando, né? Vai ser bastante conta de novidade, assim, de coisa nova, para encontrar só o que te atrapalha. Para encontrar as outras três, nesse caso, fica tudo normal. Tem que fazer todo aquele procedimento de novo. Somatório de força em X, somatório de força em Y e somatório de momento. Então, o método, para que vai servir o método das forças? Para eu encontrar essas incógnitas que me atrapalham. No caso aqui, duas me atrapalham. Então, se eu aplicar certinho o método das forças, como aplicar a gente vai ver já já, eu vou conseguir encontrar duas incógnitas que me atrapalham. Se eu encontrei as outras duas, já não é mais um problema para gente, porque as outras três eu sei encontrar. Essa é a novidade. Como encontrar essas duas incógnitas? Ou uma, ou três. Quantas incógnitas te atrapalharam, tá? Então, olha só, vou começar aqui a parte conceitual rapidinho. Então, olha só. Na solução de uma estrutura hiperestática, é necessário considerar três grupos de condições básicas da análise estrutural. A condição de equilíbrio, somatório de forças x igual a zero, somatório de forças y e somatório de momento igual a zero. Condições sobre o comportamento dos materiais, leis constitutivas, que é quando a gente está considerando que o material trabalha elástico, linear, né? Que é aquele gráfico de tensão e deformação, que até, o que significa isso? Só pensar numa mola, que até o momento, se eu for danificando a minha estrutura e eu soltar, ela volta para o estado original. Mas a partir do momento que eu coloco muita força, aí ela já não volta para o estado original mais. Ela já sofre uma deformação, certo? Isso é uma coisa que a gente considera. E condições de compatibilidade, que talvez seja a maior novidade. O que é isso? Do jeito que está essa estrutura aqui, como exemplo, eu não sei fazer. Eu não sei. Então, eu vou ter que mexer nela. Então, o que a gente faz? A gente mexe na estrutura. A gente modifica a estrutura. Estou falando da estrutura, hein? A estrutura com qualquer carregamento. A gente vai ter que modificar a estrutura. Ué, mas se eu estou modificando a estrutura, já não é mais a estrutura que eu queria trabalhar. Então, aqui a gente trabalha com a ideia de dividir para conquistar. Eu divido a estrutura em pedaços que eu sei trabalhar e depois que eu conseguir encontrar o que eu preciso nesses pedaços, eu faço a compatibilidade para voltar à estrutura original. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai dividir o nosso processo aqui em passos, que é o que eu chamo lá na frente de casos. Caso 0, caso 1 e etc. Então, cada caso desse, vocês vão ver que não vai estar trabalhado na estrutura original, como essa aqui do problema. Só que quando eu somar todos esses casos, eu volto no que eu tinha antes. Essa é a ideia do método. Essa é a condição de compatibilidade, tá? Na hora que eu for falar no exemplo, vocês vai ficar mais fácil. Olha só. Na prática, entretanto, a metodologia utilizada pelo método das forças para analisar é somar uma série de soluções básicas que satisfazem a condição de equilíbrio, somatório de força x igual a zero, y igual a zero, somatório de momento igual a zero, mas não satisfaz a compatibilidade original da estrutura. Então, esse item aí, o que ele está querendo dizer para a gente? Isso que eu acabei de falar, tá? Tá mais completinho no slide aí, eu vou enviar o slide para vocês. Mas quer dizer exatamente isso. Que eu vou dividir a estrutura em partes que eu sei trabalhar. O que eu sei trabalhar? Estrutura isostática, né? Que são as que eu tenho até três equações, até três incógnitas para eu encontrar. Estrutura isostática eu sei trabalhar, estrutura hiperestática não. Então, o que é o método, gente? Olha só, a gente tem que pegar a nossa estrutura e deixar ela isostática, porque isostática eu sei trabalhar. Olha, a partir de agora, tudo que não entender, me interrompa, tá? Para eu não seguir, porque agora a gente vai aprender como aplicar o método. Até agora eu só estava falando com ele, eu vi que o Felipe entrou agora, Felipe, você não perdeu muita coisa não. Só estava falando o que é o método, como que ele funciona, que a gente vai ter que dividir, mas como fazer o exercício, como aplicar, a gente vai aprender a partir de agora. Então, olha só, eu dividi essa estrutura em uma coisa que eu sei trabalhar, eu só sei trabalhar com estrutura isostática.
que são aquelas que têm 3 incógnitas de apoio. Então, eu tenho que modificar a estrutura de forma que ela tenha 3, de forma que ela fique isostática, tá? Então, olha só, essa estrutura que a gente modifica, a gente chama ela de sistema principal. Então, presta atenção, a partir de agora me interrompam, hein? Eu tenho aqui essa estrutura com 5 incógnitas. 5 eu não sei encontrar. Eu só sei encontrar 3. Felipe tá jantando, né, Felipe? Coloca o seu áudio no mudo aí. Então, olha só, eu só tenho 3, eu só sei encontrar 3 incógnitas. 5 eu não sei. Então, quantas me atrapalham? 2. Agora eu quero a interação de vocês. Sim ou não? São 2 incógnitas que me atrapalham ali? Sim. Certo? Se eu tivesse qualquer uma dessas duas, com somatório de força em X, somatório de força em Y e somatório de momento, eu acharia as outras 3. Então, olha o que está no slide. Eu tenho aqui o número de reação de apoio nessa estrutura, que é a estrutura original. Tenho 5 reações. A gente trabalha com 3 equações de equilíbrio, somatório de força X, Y, somatório de momento. E o meu grau de hiperelasticidade da estrutura, o quanto hiperestática ela é o meu número de apoio menos as minhas reações de equilíbrio, minhas equações de equilíbrio. 3. 5 menos 3, 2. Então, 2 incógnitas que me atrapalham. Então, isso é importante. Está ali em negrito. Ó, grau de hiperelasticidade. É justamente isso. Vocês vão contar quantas incógnitas eu tenho, nesse caso 5, e contar, e vocês sabem que 3 vocês sabem encontrar facilmente. Então, 2 te atrapalham. Então, o número de incógnitas no total menos as 3 que eu sei trabalhar, que são as 3 equações. Isso é o grau de hiperelasticidade. Tudo bem o que é o grau de hiperelasticidade? É só isso mesmo, é bem simples. O número de incógnitas é menos 3. Certo? Eu vou sempre perguntar, certo, tá, gente? Porque eu preciso saber para eu seguir. Oi, pode falar. Ué, eu consigo saber quais são as 3 que eu consigo achar? Não, é exatamente isso que a gente vai chegar. Quaisquer duas que você tiver aqui, suponha que você tem o HB e o VB. Você sabe encontrar as outras todas do A. Suponha que você tem o VA e o VB. Você sabe encontrar as outras 3. Quaisquer duas que você tiver, você concorda comigo? As outras 3 você consegue encontrar. Sim ou não? Sim. Obrigado. Certo? Mas eu acho que você quis tocar no ponto que eu vou chegar agora. Como que eu vou saber qual apoio que eu vou mexer para deixar essa estrutura isostática? É onde que eu vou chegar. Vou chegar aí já já. Mas o que a gente tem que ter em mente agora é o que é o grau de hiperelasticidade, que é o número de incógnitas menos 3. É isso, certo? E isso significa, esse número 2, que é o exemplo, significa muita coisa para a gente. E já adianto, quanto maior, pior. Mais conta a gente vai ter, tá? Para fazer. Esses exercícios também não minto, esses exercícios dão contas fáceis, mas um número razoável de contas. Vocês já viram lá na hora de calcular o delta. Então, olha só, até aí, grau de periodicidade, tudo bem. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho... Só, eu tô pulando slide demais aqui. Isso. Eu tenho que deixar minha estrutura isostática. O que é deixar a estrutura isostática? Deixar ela com 3 incógnitas. Eu tinha 5. Mas aí você está mexendo na estrutura original? Tô mexendo. É a ideia de dividir para conquistar. Eu vou modificar a minha estrutura de uma forma que eu sei trabalhar. Lá na frente, tomara que ainda nessa aula a gente consiga chegar lá. Eu consigo somar essas modificações que eu fiz de forma que eu volto na estrutura original. Então, vamos devagarzinho aqui para não passar... Não assustem, de fato eu mexi na estrutura original. Eu escolhi, isso aí vai escolha do aluno, escolha da pessoa que faz o exercício. Na verdade, eu não, né? Eu tirei isso do livro. Mas o que o livro escolheu? Vou voltar lá no slide anterior. No slide anterior, a gente tinha... Oh, meu Deus. Aqui, ó. Aqui. A gente tinha VA, vou focar no apoio A primeiro. VA, HA e MA, já que ele é um apoio de terceiro gênero. O livro escolheu, olha o apoio A, virou um apoio de segundo gênero. Com isso ali, agora eu tenho VB, ó, desculpa, VA e HA.
eu não tenho mais o MA. Então, vou voltar de novo antes. Quando a gente tem o MA, o que significa o engaste? Que aquele ponto não desloca em X, que o ponto não desloca em Y e que o ponto não roda. Não é isso? Um apoio de terceiro gênero? Eu preciso liberar vinculações. No caso, eu preciso liberar duas. O que o livro escolheu? Liberar a vinculação do momento no ponto A e liberar a vinculação horizontal no ponto B. Antes de eu passar para o slide, eu vou fazer uma pergunta. A partir do momento... Gente, todo mundo tem que estar... Não fique achando que eu estou louca, não. É a mesma coisa que a gente fez quando a gente provou o método da carga unitária lá, que tinha um conceito de trabalho virtual. Eu falei pra caramba e no final das contas eu falei assim, viu, deu certo. Então, olha só, eu de fato estou modificando a estrutura, tá? E aqui tem tudo a ver com aquele conceito de virtual. A pergunta que eu vou fazer é, primeiro eu vou focar no apoio A. A partir do momento que eu transformo o apoio de A de terceiro para segundo gênero, o que eu liberei que não acontecia? O momento. É um momento. Certo? Então, olha o que tem no apoio A aqui agora no próximo slide. Olha, ele coloca aqui, ó. Delta A é diferente de zero, ou seja, de fato aquele ponto ali vai rodar. Eu não estou mais impedindo aquele deslocamento. A mesma coisa que ele fez aqui no B, ó. No B, já eu comento mais coisas sobre isso, tá? No ponto B, então ele liberou uma, que foi o MA, só que ele precisa liberar mais uma. O grau de periodicidade foi 2. Ele escolheu liberar a horizontal em B. Aí olha o que tem aqui nesse slide agora, ó. O deslocamento em B na horizontal é diferente de zero. Agora eu vou perguntar para vocês. Esses deslocamentos que são diferentes de zero, na real eles existiam? Não. Não. Então, olha aí o conceito de unitar, hein? Então, eu estou colocando ali um deslocamento que não existe. Eles não existiam antes. No apoio, no engaste, o ponto não roda. Só que agora eu liberei. Se eu liberei uma rotação, vamos lá, hein? Vou perguntar para vocês. A força momento, a força MA que está no slide, ela é justamente, olha, chama reação de apoio. Esse valor é justamente o responsável por impedir que aquele ponto rode, sim ou não? Sim. Certo? E justamente o HB, ó. Aquela força HB ali é justamente a força que está contrabalanceando para o B não deslocar na horizontal. Então, agora, já que esses deslocamentos não é zero, eu tenho isso que a gente chama de X1 e X2, que são os meus hiperestáticos, que são forças ali que agora elas existem por conta da rotação que eu liberei e por conta do deslocamento horizontal que eu liberei. Então, tá aqui, gente, aquele conceito de virtual. Quando a gente, ó, era trabalha força vezes deslocamento. Quando o deslocamento é virtual, a força é real. Quando o deslocamento é real, a força é virtual. Pergunta: quem que não existia aqui que existe? O deslocamento ou essas forças X1 e X2? Primeiro, vou melhorar minha pergunta. O deslocamento ΔA e ΔBH existiam? Não. Não. Então, eles são virtuais. Se o deslocamento é virtual, esse X1, que está relacionado com a vinculação que eu liberei de momento, e esse X2, que está relacionado com a vinculação que eu liberei de força horizontal, são forças reais. Então, vou melhorar. Meu deslocamento é virtual, então eu acho uma força real. Agora eu estou lá no A, hein? Se o meu deslocamento virtual é ΔA, que é diferente de zero, ele é virtual, porque na real a gente sabe que ele é zero, o X1 é um momento real. Agora no B, se o meu deslocamento ΔB, diferente de zero, é virtual, o meu X2 é real. Outra coisa que a gente tem que observar, olha como tudo junta, aquele conceito todo. Pergunta, por que o livro, porque eu já falei que eu tirei isso do livro, ele representou X2 como uma seta na horizontal e X1 como um momento?
Alguém sabe me responder? Essa força que tirou, sei lá. É isso. Lembra, olha o que vocês estavam fazendo no exercício anterior. Quando eu peço assim, encontre o deslocamento vertical no ponto B. Vocês colocam uma força como no ponto B? Vertical de 1 Newton. Vertical de 1. Então, se eu liberei, agora o meu deslocamento aqui, na real, ele não existia. Se eu liberei esse deslocamento angular no ponto A, então eu tenho que aplicar uma força angular no ponto A. Se eu liberei uma força, um deslocamento horizontal no ponto B, então eu tenho que aplicar uma força horizontal no ponto B. Vamos começar aqui agora a entender as denominações. Esse x1 e x2 vai ter uma importância gigante aqui para gente. Só completar aqui, porque eu acho que eu coloquei no slide. Olha aqui, ó. É a mesma figura, tá? Só porque eu coloquei no slide. Então, quando eu achar x1 lá na frente, vocês concordaram comigo que o meu deslocamento que é virtual. Então, quando eu achar o x1 lá na frente, eu estou achando um momento lá no ponto A. Então, quando eu achar o x1 lá na minha conta, eu vou estar achando o meu MA. Quando eu achar o x2 lá na minha conta, eu vou estar achando o meu HB. Sim ou não? Podem perguntar, agora é a hora de perguntar. Sim, concordo. Tudo bem? Então, olha só. Mas olha só, por que x1, por que x2? Porque a gente vai ter que resolver um sisteminha daqui a pouco, nesse caso, tá? E aí as incógnitas chama x1 e x2. x1 e x2 são o que a gente chama de hiperestático. Eu tinha um grau de hiperaticidade 2, então eu tenho que encontrar x1 e x2. Quando eu tiver o grau de hiperaticidade... Já vamos raciocinando aqui no conceito. Se por acaso eu tenho um grau de hiperaticidade 1, ou seja, eu tinha 4 incógnitas, menos as minhas 3 equações, eu fiquei com o grau de hiperaticidade 1. Significa que eu vou ter que liberar uma vinculação. Sim ou não? Sim. Quando eu faço isso, eu vou inventar um deslocamento que não existia. Se eu vou inventar um deslocamento que não existia, eu vou encontrar uma força real que impede ele. Aí eu vou ter só o x1. Lembra que eu falei que é chato? Quanto mais... Oi, pode perguntar. Essa liberação, igual nesse exemplo que você deu, que vai ter que liberar um, você libera sempre no apoio, no maior apoio, de maior gênero? O Matheus que está falando? É. Matheus, isso aí a gente vai aprender mais com a prática. A sua pergunta é até interessante. A gente tem que liberar sempre os apoios de forma que a estrutura fica estável. E isso depende também do carregamento. Porque, depois eu tento desenhar para você. Mas suponha que eu tenho uma viga, eu acho que você vai conseguir imaginar. Uma viga com... Deixa eu pensar aqui. Com apoio de segundo... Isso, uma viga com um apoio de segundo gênero e 2 apoios de primeiro gênero. Tudo bem? Sim. Certo? Então tem 4, não tem? Eu preciso liberar um. Se a sua força, se o seu carregamento só tiver força na vertical, só vertical, não tem problema você liberar a força o deslocamento horizontal neste ponto. Porque com aquele carregamento, a sua estrutura continua estável. Agora, se nessa sua viga tiver uma força na horizontal e você liberar a vinculação, ela não está estável por conta dessa força na horizontal. Percebe? Então, nesse caso, você não poderia liberar essa vinculação na horizontal. Então, olha só, respondendo rápida a sua pergunta. A gente pode liberar quaisquer apoio desde que a estrutura fique estável. Como que eu sei que a estrutura fica estável? Por isso que eu falei que a gente vai aprendendo mais isso com a prática. Um dos fatores que a gente tem que observar é o carregamento, certo? No exemplo que eu estou tentando te falar, a gente tem uma viga horizontal, né? Com 3 apoios, um de segundo gênero e 2 de primeiro. Se eu não tiver força nenhuma na horizontal, nada vai fazer com que essa minha estrutura se mova na horizontal. Então, eu posso liberar minha vinculação, meu delta horizontal. Agora, se por acaso no seu carregamento original tiver uma força na horizontal, empurrando a viga para deslocar na horizontal, esse cara você não pode liberar. Você vai ter que liberar alguém vertical. Entendeu? Evelyn, mas nesse caso, como não tem força na horizontal, eu não posso falar que a resultante a reação é zero? Vamos lá. Pode, Matheus. Nesse caso aqui a gente tem, né? Mas no caso que eu estou exemplificando.
Pode, mas você concorda que quando você faz isso, você matou a sua equação de somatória de forças de x igual a zero? Sim, que aí não vai ter Aí, reação nenhuma. isso. Não, você está certo. Ó, muito bem. No caso que eu não tenho força na horizontal, o seu HB você já sabe de cabeça. Ele é zero, certo? Certo. Só que você diminuiu uma incógnita e também diminuiu uma equação, que é o somatório de forças em x igual a zero. Você continua com problema, porque você tem duas equações, você já matou o somatório de forças em x, concorda? Você Sim, tem duas equações e continua com as três incógnitas, que são as três verticais. verdade. Não, acaba que não resolve o problema. Não resolve, não resolve, tá? Mas vamos com calma, que a gente vai ter... Daqui para frente, a gente vai fazer quase 99% do tempo só exercício, tá? Não tem problema, não. Então, vamos só prosseguir aqui. Eu acho que eu não vou conseguir chegar no exemplo hoje, mas não tem problema, não. Amanhã a gente faz só exemplo. Todo mundo entendeu que o meu X1 está relacionado com o meu MA e o meu X2 está relacionado com o meu HB? Por conta das vinculações que eu liberei? Sim. Tá. Ô, gente, sabe o que acontece? Essa dinâmica aqui é nova para todo mundo, inclusive para mim, que sinto uma falta do quadro demais. Chegou ao ponto de estava dando aula em outro lugar aqui, em outra instituição, dessa forma também, eu querer rabiscar o monitor. Então, assim, fica ruim. Como eu não estou olhando vocês, eu preciso que vocês falem alguma coisa, porque senão, quando a gente está na sala, a gente olha para a pessoa e fala, ih, não entendeu. Mas aqui eu não vejo. Aí eu preciso que vocês falem, tá? Então tá. O X1 está relacionado com o MA e o X2 está relacionado com o HB. Olha aqui, olha lá. Essa é a nossa estrutura com carregamento original, tá? Com os 20, com 5 kN que estava lá. Peraí que eu acho... Ah, não, tá certo. Com os 20 e com 5 kN de distribuído que estava lá, certo? E olha só, concorda que agora, olha esse delta 10 que está aqui, que é um deslocamento angular. Concorda que agora ele vai existir? Concorda? Sim. Concorda que o delta 20 agora também vai existir? Sim, com certeza. Vai existir, com certeza. Gente, então olha só. Olha, o que erram muito aqui é o nome, a denominação que a gente dá. Tá vendo que tá ali no meu slide caso zero? A gente vai dividir os nossos problemas em casos. Então presta atenção, hein? Eu vou ter quantos casos? Eu vou ter quando o meu grau de periodicidade é 2, igual a desse exercício, eu vou ter o caso 0, o caso 1 e o caso 2. O que é o caso 0? Lembra da nossa fase L e da fase U? A fase L é onde a gente considera o carregamento original, não é isso? Sim. Não é? Então, o que é o meu caso 0? A mesma coisa. É onde que eu considero o carregamento original da estrutura. Esse carregamento de 20, de 5, olha, era o carregamento original da estrutura. Olha aí o exercício, tá? Então, o caso 0 é o caso que eu considero o carregamento original da estrutura que eu danifiquei, da estrutura isostática. Aí, o que a gente encontra aqui? O que eu preciso encontrar? Olha como é que vocês já sabem resolver, a gente só precisa unir as coisas. Eu preciso encontrar esse delta 10. Quem que é o delta 10? Então, vou ser detalhista aqui, porque isso é importante. Quando a gente faz esse exercício de liberar vinculações, a gente tem que dar nome aos bois. Então, quando eu e o livro, né, escolhemos liberar o vinculação de momento no ar, eu dei para ele o nome de hiperestático X1. No ponto B, eu dei para ele o nome de hiperestático X2. Então, 1 está relacionado com o meu ponto A. 2 está relacionado com o meu ponto B. Então, olha só. Quem que é o delta 10? Presta atenção O em mim. X, O pessoal confunde. O delta 10 é o deslocamento no ponto 1 por conta do carregamento externo. Por que é o carregamento externo? Porque o caso 0 é o caso que a gente considera o carregamento externo. O delta 20 é o deslocamento na horizontal no ponto 2, que é o meu ponto B, por conta do carregamento externo. Aí, não, peraí, antes disso, ok, quem que é o delta 10, quem que é o delta 20?
Tem que entender até o 1 e o 2, que é importante. Vou só mostrar para vocês verem que é importante, que depois a gente resolve isso aqui, ó. Olha esse sisteminha. Então, se eu não colocar o delta 1, 0 e o delta 2, 0 na posição certa, eu vou errar na resolução do sistema. Então, vou voltar, hein? Entender o que... Explico. Primeira coisa, antes de entender o delta, a gente tem que entender isso aqui. Como eu precisei liberar duas vinculações, eu vou ter dois hiperestáticos, que é o meu x1 e o meu x2. Certo? Até aí tudo bem, eu percebi que vocês entenderam. Evelyn, eu escolhi. Você vai escolher o seu. Eu escolhi vincular o x1 ao apoio A e o x2 ao apoio B. Você poderia ter escolhido diferente, dar os seus nomes diferentes. Eu escolhi vincular o x1 ao apoio A e o x2 ao apoio B, certo? Então, quem que é o meu delta 1, 0? É o deslocamento no A por conta do carregamento. Zero e carregamento, não entendi. Caso zero é o caso que a gente considera o carregamento externo, igual à fase L. Então, nesse caso aqui, zero, nesse primeiro caso, a gente sempre vai encontrar os deslocamentos 1, 0, 2, 0, 3, 0, quantos eu tiver. Porque o zero está referindo para a gente que é o caso que eu trabalhei o carregamento externo. Por que 1? Porque esse meu ponto A aqui, fácil, gente. Chama o ponto A agora, como vocês vincularam o x1 no A, chama o ponto A de 1. Como vocês vincularam o x2 no B, chama o ponto B de 2. Então, qual que é o meu deslocamento angular aqui? O nome dele, delta 1, 0. Qual que é o meu deslocamento horizontal aqui? Delta 2, 0. Tudo bem? Quem pediu para eu explicar de novo? Entendi, mas outra coisa que a gente costuma... De onde esse surgiu? 13.64. Não, esse 13 aqui não dá... Calma, esse 13 aqui já é resposta. Tá, desculpa. Esse 13 aqui não... Tô só no nome. É uma resposta que, na verdade, você sabe encontrar já. Na hora que eu prolongar com a matéria, você já sabe. Boa, vamos entender. Vamos perguntando, vamos conversando. Se o enunciado, se a estrutura fosse essa daí, isostática, a gente está trabalhando com estrutura isostática, hein? E o enunciado fosse: encontre o deslocamento angular no ponto 1. O que vocês iam fazer? Vocês sabem fazer, eu tenho certeza. Vocês me enviaram a lista? Tem erro de conta, erro de escrever equação de momento errado, mas o que fazer, vocês sabem. Vou reformular a pergunta. O pórtico é esse daí, esse a gente sabe trabalhar, isostático. E a pergunta do enunciado é: encontre o deslocamento rotacional no ponto 1. O que vocês vão fazer? Calcular fase U, fase L e achar o deslocamento. Fase U, Isso. Justamente. E o que seria sua fase L, Matheus? O que você desenharia nela? Seria um momento igual a 1? Um momento igual a 1 naquele ponto, não é isso? Isso. Isso. Então, esse delta, que é esse valor aqui, o cara lá do livro encontrou fazendo isso, como o Matheus falou. Na fase L, considerou esse carregamento e escreveu as equações desse pórtico, que não vai ficar nada fácil. Na fase U, ele descarregou, colocou um momento de 1 ali e escreveu as equações desse pórtico. E depois combinou. Então, vocês sabem encontrar. Não foi à toa que... O objetivo da disciplina sempre foi chegar aqui. Então, não foi à toa que a gente ficou fazendo aqueles deltas. Agora, só para a gente entender. E na letra B da minha questão é: calcule o deslocamento horizontal no ponto 2. O que vocês fariam? O que vocês fariam na letra B? Calcule o deslocamento horizontal no ponto 2. A mesma coisa, só que na fase U jogaria uma carga de 1 no apoio. Isso. Horizontal, não é isso? Professora, Isso. Oi. tem como correlacionar, por exemplo, você tem um valor na fase Z, tem um valor na fase 1. Tem como correlacionar, achar a fase 2 ou tem que ir por etapa assim mesmo? Não, eu acho que tem que ir por etapa, mas eu acho que você está certo. E não sei se perceberam que o Matheus já deu a resposta de como faz isso aqui.
Então, nota, Sim. para eu achar o caso. Ô, Bruno, depois se o que eu falar aqui não te responder, você volta a me perguntar. Mas eu acho que eu vou te responder no final da minha fala. Se para eu achar o delta 1,0, eu preciso fazer. Ó, já vou até passar no slide, hein? Eu preciso fazer algo. Olha aqui agora o slide, gente. Que eu aplique uma força de 1 de momento. Olha aí. E se para eu achar o delta 2,0, eu preciso aplicar uma força de 1 na horizontal? Olha aí, ó, o que eu tenho que fazer. Olha o que o cara fez aí, ó. Aplicou x2 valendo 1, e no caso anterior, ele aplicou x1 valendo 1. É esses os nossos casos, que é exatamente o que a gente estava fazendo. Eu já volto a bater na tecla da questão do delta. Mas já que eu antecipei a dúvida do Bruno, olha só. Como que funciona isso? Caso 0. A gente pega a estrutura isostática que a gente definiu no sistema principal, que é onde a gente define quais apoios a gente vai liberar, e encontra as equações de momento nessa estrutura. Caso 1, fazer o descarrego a estrutura e aplico só o meu hiperestático X1. Que no caso, agora é uma pergunta. Todo mundo vê que no caso 1, meu X1 era o momento, lembra? Que no caso 1 eu tenho que aplicar então o momento de 1 no ponto A? Esquece os valores dos deltas aqui. Pensa só na figura. Todo mundo entende que o meu caso 1 é esse? Descarrega a estrutura e aplico só o X1? Sim, entendi. Esquece os deltas por enquanto. O delta a gente Sim. vai discutir daqui a pouco. Todo mundo vê que o caso 2 é esse? Descarrega a estrutura e aplica só o X2? Sim, entendi Então, também. então olha só, olha o que eu falei que é chato. Imagine se eu tivesse um grau de perasticidade 3. Eu teria que fazer o X3. Imagine o caso 3, isso. Se eu tivesse um grau de perasticidade 4, eu teria que fazer o caso 4. Então, e vocês já sabem que para encontrar os deltas, a gente precisa fazer aquelas equações ou combinar os diagramas. Já sabem que dá trabalho. Então, quanto mais hiperestática for nossa estrutura, mais trabalho a gente vai ter, tá? Então, olha só. Como que eu encontro esse delta 1,0 e esse delta 2,0? A gente já sabe encontrar. Que é exatamente fazer o que o Matheus falou. Do caso 0, agora a gente não está chamando mais de fase L e fase U. É caso 0, caso 1, caso 2 ou quantos casos eu precisar. Pega a estrutura original com carregamento e escreva as equações. No caso 1, descarrego a estrutura, aplico só o X1 e escrevo as equações. No caso 2, descarrego a estrutura e aplico só o X2. Essa é a metodologia, certo? Caso 0, caso 1 e caso 2, no caso que eu tenho grau de perasticidade 2. Agora, pergunta. Para eu encontrar esse delta 1,0, olha quem que é o delta 1,0. Eu combinei qual caso eu tenho. Como eu quero resolver o problema inteiro, eu fiz 3 casos. Caso 0, carregamento. Caso 1, do momento. E caso 2, da horizontal em B. Eu quero encontrar só o delta 1,0. Quais os 2 casos que me interessam? O caso 1 e o caso 0. O caso 1 e o caso 0. Então, para eu encontrar o delta 1,0, eu combino as equações de momento do caso 0 com o caso 1. Sim ou não? É o que vocês fariam. Eu não entendi, não. Quem não entendeu? Matheus. Foi você que me falou isso. Eu vou te perguntar de novo. Para eu encontrar o delta 1,0, o que você faria? Faria o esquema da fase. Fase L, fase U. Isso. Agora troca o nome. Não chama fase L, chama caso 0. E não chama fase U, chama caso 1. Ah, tá, entendi. É a mesma coisa. Então, olha só, vê se você entendeu. Você concorda que você combinaria as equações de momento do caso 0 com o caso 1? Ou da fase L com a fase U? É a mesma coisa. Então, e agora eu vou perguntar de novo. Como que eu encontro, então, o delta 2,0? O que é o delta 2,0? É esse deslocamento horizontal aqui na estrutura. Eu combino quais casos? O caso 0 com o caso 2. O caso 0 com o caso 2. O caso do carregamento, que é sempre o 0, e o caso 2, que é onde eu apliquei a força horizontal de 2. Esses 2 deltas vocês sabem encontrar. Tudo bem que essa estrutura é difícil,
Essa estrutura eu nem recomendo fazer por equação. Recomendo fazer por diagrama. Mas, enfim, essa é difícil. Mas a metodologia, vocês sabem, para encontrar esses deltas 0. 1, 0, 2, 0, no caso. Combina o caso do carregamento, que a gente trocou o nome, chama caso 0, com o respectivo hiperestático. Se eu quero delta 1, 0, combino o caso 0 com o caso 1. Se eu quero delta 2, 0, combino o caso 0 com o caso 2. Tudo bem? Sim. A gente vai fazer exemplos, tá? Mas é importante a gente entender isso. Só que quando eu encontrar tudo isso, eu chego nesse sistema aqui. Primeiro aqui, ó. Primeiro leia assim, onde está isso aqui, ó. Agora é a hora que a gente vai voltar para a estrutura original. Então, olha só. Na real, o meu ponto podia deslocar? Não. Não. Tá, então isso é uma coisa importante. Outra coisa, no caso 1 aqui, ó, ou no caso 2, tanto faz. No caso 1, quando eu aplico essa... Olha os apoios. Quando eu aplico essa força de 1, esse momento de 1, ainda vai acontecer um deslocamento no ponto 1 e um deslocamento horizontal no ponto 2, não vai? Vai. Sim. Tá. Sim. Quando eu faço isso aqui no ponto 2, eu aplico o x2, esses dois pontos também vão deslocar, não vão? Sim. Certo? Eles vão deslocar. Tem uma força de 1 ali, eles vão deslocar. Então, olha o que a gente faz aqui. Antes disso também, uma coisa que é importante é a nomenclatura aqui, ó. Então, delta 1, 0 e 2, 0, vocês já entenderam. Tudo que é 1 no primeiro índice está relacionado onde eu chamei o meu ponto de 1. Nota que, para ficar fácil, esse ponto aqui não chama mais A para mim, chama 1. E esse ponto aqui não chama mais B para mim, chama 2. Então, todo índice começa com 1, está relacionado com onde é o meu ponto 1. Então, olha só quando eu aplico aqui o x1, hein? O x1 aqui no caso 1, ó. Quem que é esse delta aqui? Olha o nome. O nome o pessoal confunde muito. Quem que é o delta 1, 1? É o deslocamento no ponto 1, porque eu apliquei o hiperestático x1. Quem que é o delta 2, 1? É o deslocamento no ponto 2, porque eu apliquei o 1. Então, a regra é o primeiro índice, onde eu estou. O segundo índice, quem eu apliquei. Então, no caso 0, vamos lá, no caso 0. Quem que é o delta 1, 0? É o deslocamento no ponto 1 por conta do caso 0, que é o carregamento real. Quem que é o deslocamento 2, 0? É o deslocamento no ponto 2 por conta do caso 0, que é o deslocamento real. Pronto. Qual que é a próxima etapa do passo? Do caso? Descarrega a estrutura e aplica só o x1. Quando eu faço isso, aplico só o x1, eu encontro o delta 1, 1. Quem que é o delta 1, 1? O deslocamento no 1, porque eu apliquei o x1. E eu não encontro o delta 1, 2, porque o primeiro índice é onde eu estou. Então, eu encontro o delta 2, 1, que é o deslocamento no 2, porque eu apliquei o x1. Descarrega a estrutura de novo e aplica só o x2. Quem que é esse deslocamento aqui? Ó? O mouse vocês enxergam, né? Então, quem que é esse deslocamento aqui? É o deslocamento no ponto que eu tô, 1. Quem que eu apliquei? 2. Estou no caso 2. Quem que é esse delta aqui? É o delta no ponto 2, porque quem que você está trabalhando aqui? Com o hiperestático x2. Primeiro índice, onde eu estou. Segundo índice, quem eu apliquei. Por quê? Quando a gente divide a estrutura nesses casos e aplico só o x1 e só o x2, por conta dessa força de 1, esses pontos ainda se deslocam. Mas, na real, a gente sabe que esses pontos não iam deslocar em nada, certo? Então, o que a gente faz? A gente volta para fazendo a nossa equação de compatibilidade. Eu já pergunto sobre os deltas, só vou explicar primeiro sobre a equação de compatibilidade. Então, quem que é o delta 1, 0? Gente, ó, estou no sistema aqui. Estou para o nó A. Quem que é o delta 1, 0? O deslocamento no nó 1 por conta do carregamento externo. Quem que é o delta 1, 1? O deslocamento do nó 1 por conta do meu carregamento unitário de 1 naquele ponto. Quem que é o delta 1, 2? O deslocamento no nó 1 por conta da força do x2. Para o nó B, quem é o delta 2, 0? O deslocamento no nó 2 por conta do carregamento original. Quem que é o delta 2, 1? O carregamento no nó 2 por conta do meu hiperestático x1.
Quem que é o delta 22? O deslocamento no ponto 2 por conta da aplicação do hiperestático x2. Então, faz mal eu multiplicar alguma coisa por 1? Eu mudo o valor dela? Mudo. Se eu multiplico algum número por 1, eu mudo esse algum número? Não. 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 Então, eu posso multiplicar x1 aqui e x2 aqui, que eles valem 1, né? Então, somando isso aqui, somando todos esses deslocamentos no nó 1, que é o nosso nó A, eu sei que ele tem que ser igual a zero. Somando todos os meus deslocamentos no nó B, eu sei que ele tem que ser igual a zero. E aí, eu fico com esse sistema. Quem que é a incógnita do sistema? x1 e x2, porque os deltas a gente sabe calcular. Teoricamente, a gente sabe calcular. Agora eu vou voltar já vou deixar vocês me perguntarem tudo e só vou voltar na nomenclatura do delta, porque eu tenho certeza que estão com dúvida ainda. Então, olha só, não pode errar, senão a gente monta o sistema errado, tá? Então, quem que é o delta 1, 0? Quando eu acho algo com final 0, significa que eu estou no caso 0. Quando eu acho algo com final 1, significa que eu estou no caso 1. Quando eu acho algo com final 2, significa que eu estou no caso 2. Então, olha só. Quem que é o meu delta 1, 0? É o deslocamento no meu nó que eu chamei de 1 por conta do carregamento. Quem que é o meu delta 1, 2, 0? É o deslocamento no nó que eu chamei de 2 por conta do carregamento. Quem que é o meu delta? Quem que é o meu delta 1, 1? É o deslocamento no ponto que eu chamei de 1 por conta da minha força x1. Quem que é o meu delta 2, 1? É o deslocamento no ponto que eu chamei de 2 por conta da minha força 1. Primeiro índice, qual ponto eu estou? Segundo índice, quem eu apliquei. Quem que é o meu delta 1, 2? É o meu deslocamento no ponto 1, porque eu apliquei o 2. Quem que é o meu delta 2, 2? É o meu deslocamento no ponto 2, porque eu apliquei o 2. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Primeiro eu vou perguntar, tudo bem sobre a nomenclatura do delta? Primeiro índice, o ponto que eu estou. Segundo índice, qual o caso que eu estou? Se é o caso 0, 1 ou 2. Tudo bem? Sim. Sim. Isso é importante na hora da gente montar o sistema, tá? Aí agora estão falando assim, nossa, ficou com o sistema aqui, esse sistema aqui, e a Hebe falou que as incógnitas é o x1 e o x2, né? E aí, se de fato for, a gente consegue encontrar. Porque duas equações, duas incógnitas. Mas como é que eu acho essa quantidade de delta? Já que a incógnita é um x1 e um x2, os deltas têm que ser conhecidos. A gente sabe encontrar. O Matheus já falou pra gente como a gente encontra o delta 1, 0 e encontra o delta 2, 0, que são esses dois primeiros aqui, ó. Que é combinando as equações do caso 1 com o caso 0 e do caso 2 com o caso 0. Que é a mesma coisa lá da nossa fase L e da nossa fase U. É verdade? Vocês concordam? Sim. Você concorda também, Matheus? Que o delta 2, 0 e 1, 0 é isso? Concordo. É só a gente olhar também, gente, para a figura. Ó. É só pensar no enunciado. Que deslocamento é esse, delta 1, 0? É o deslocamento angular no nó 1. Como que eu encontro isso pelo que eu sei? Ué, fase L e fase U. Carregamento original, descarrega, momento de 1. Quem que é o delta 2, 0? É um deslocamento horizontal no nó 2. Como é que eu encontro isso se o enunciado for esse? Fase L e fase U. Fase L, que é o nosso novo caso 0, carregamento original. Fase U, aplico o x2 valendo 1. Esses vocês sabem encontrar. Se vocês sabem encontrar esse, com o mesmo... Então, olha só. Delta 1, 0, combinei equações do caso 1 com o caso 0. Delta 2, 0, combinei equações do caso 2 com o caso 0. Real e seu respectivo com carregamento e seu respectivo hiperestático, x1 ou x2. E aí, dado isso, como que alguém chuta, né? Porque é novidade. Como que eu encontro o delta 1, 1? Vou dar uma dica. Quando eu encontro o delta 1, 0, eu combino a equação do caso 0 com o caso 1. Como que eu encontro o delta 1? Chuta, pode chutar. Ninguém Equação sabe. 1 com equação 1. Equação 1 com equação 1.
Como que eu encontro o delta 2, 1? As equações do caso 2 com as equações do caso 1. Olha só, vou fazer uma coisa aqui, ó. Se a estrutura, olha para essa imagem que está aí. Suponha que esse seja o carregamento original. Suponha que seja esse, um momento de 1 somente aplicado naquele ponto A. E eu perguntasse para vocês, calcule o deslocamento angular no ponto A. O que vocês fariam? É uma boa pergunta essa. Olha só, essa é a estrutura original, uma estrutura isostática, a gente sabe trabalhar. E a pergunta do enunciado da prova seria, que a gente já estaria sabendo fazer isso. Encontre o deslocamento angular no ponto 1. O que vocês fariam? O que vocês fariam? Vocês sabem. É um pórtico isostático, não tem nenhuma reação me atrapalhando. Então, eu dei isso, coloquei essa imagem na prova aí, ó, essa que está aí, e pergunto, encontre o deslocamento angular no ponto 1. O que vocês fariam para mim? Fase L, fase U e integral. Isso. E o que é a fase L, Matheus? Mas aí o momento vai ser 1 no exercício? Eu dei essa estrutura com esse carregamento. O momento 1 é o carregamento original. Aí você vai ter que comparar 1 com 1 mesmo, né? Concorda comigo? Uhum. Então, se eu quiser encontrar o deslocamento... Você concorda comigo, vocês, né? Todo mundo. Concorda comigo que se eu quiser encontrar esse deslocamento angular que essa força de 1 causa na estrutura, eu tenho que combinar o caso 1 com o caso 1? Lucas, Sim, Leandra, fala aí para mim. Sim ou não? Ai, tô dormindo. Mas aí então, professor, você teria que Pode falar, Laura. somar as equações. Assim, por Olha só, como é que a gente não multiplica lá, a gente não multiplicava, né? As equações da fase L com as equações da fase U e integrava? Sim. É isso que eu falo de combinar. Quando eu falo combinar, é fazer Tá. justamente isso. Tá? Ok. Então, olha só, aí eu acho que só porque o momento da estrutura original, que eu estou supondo aqui com vocês, né, já é 1, tá confundindo vocês. Mas eu posso ter uma estrutura que o carregamento original dela seja um momento de 1, não posso? Sim. Pode ser o valor que eu quiser, inclusive 1, né? Aí se fosse esse pórtico e eu te perguntasse assim, quanto que o ponto 1 roda? Você concorda que a sua... Aí, olha só, vamos lembrar da fase L. A fase L é onde que a gente trabalha com a estrutura original, não é? Sim. Mas sua estrutura original é um momento de 1. Eu dei isso para você no enunciado. Aí a fase U, você tira o carregamento e coloca um carregamento que te interessa. Mas o carregamento que te interessa, dado que eu quero deslocamento angular no 1, é um momento de 1. Concorda ou não? Sim, concordo. Então, a gente teria que combinar as equações da fase L com a fase U, que seriam a mesma estrutura com o mesmo carregamento. Sim ou não? Sim, Ué, sim, entendi. Oi, Reinaldo. não sei, Lucas, eu não sei se eu tô perdido aí, mas se a gente fazer o gráfico de momento e jogar em cima, não dá pra achar esse ângulo, não? Não. Gráfico de momento é diferente de deformação. Deformação depende até do modo de elasticidade, da seção transversal. Concorda? Lembra que depois a gente faz no F2 uma viga muito simples. Se você não definir o momento de inércia e o material, modularidade, você não consegue achar deformação. E qualquer valor de modularidade, um momento de inércia que você tiver, vai dar valor de deformação diferente. Porque você acha, suponha que esse aqui é um cartão meu que está aqui, certo? Suponha que ele seja a viga, assim, ó, a régua mais fácil. Concorda? Aí eu coloco um carregamento só dessa garrafinha aqui em cima. Concorda que se essa calculadora for de plástico ou se ela for de papel, do mesmo tamanho, tudo igualzinha, vai deformar diferente? Uhum. Então, porque depende do material. Momento interno, momento externo, aqueles gráficos, depende apenas do carregamento externo. Então, esse tracejado que você está vendo aqui, não é o gráfico de momento, não. Esse é a tendência para onde que vai deformar a estrutura.
Uhum. Tem. Tá? Então, olha só, pessoal, eu acho que deu para entender. Se não entenderam, me perguntem. Que para eu encontrar o deslocamento 1, que é o deslocamento angular nessa estrutura por conta do hiperestático 1, eu vou combinar o caso 1 com o caso 1. Da mesma forma, para eu encontrar o delta 2, 2, eu vou combinar o caso 2 com o caso 2. Ou seja, não tem muito como confundir também, não. O pessoal confunde, mas não tem muito como confundir. Porque está no índice. O delta 1, 0. Vou combinar o caso 1 com o caso 0. O delta 1, caso 1 com caso 1. Delta 1, 2, caso 1 com caso 2. Delta 2, 0. Caso 2 com caso 0. Delta 2, 1, caso 2 com caso 1. Delta 2, 2, caso 2 com caso 2. A gente dá conta, não é? Então, a gente já sabe que combinar para a gente vai ser multiplicar as equações de momento. Dado isso, tem algum delta ali que vai ser igual ao outro sempre? Olha para o sistema. 1, 2, 1, 2 e o 2, 1. Não por conta do índice, mas por conta do conceito. Olha só. Quando eu acho o delta 1, 2, eu combino as equações de momento do caso 1 com o caso 2. Combinar é multiplicar para a gente. Quando eu acho o delta 2, 1, eu combino as equações de momento do caso 2 com o caso 1. Combinar é multiplicar para a gente. São as mesmas equações. Só vai mudar a ordem. Não altera o produto. Não é assim? sim. Então, o delta 2, 1 e o delta 1, 2 vão ser sempre iguais. Então, isso significa que em prova ou em questão, se eu achei um, eu não preciso achar o outro. É igual, tá? Então, olha só. Quando eu resolvo esse sistema, eu sei, então, teoricamente, a gente sabe achar todos os deltas. Só combinar os nossos casos. Vou resumir muito rápido, hein, para quem não estiver pegando, pegar agora. Caso 0, trabalha com a estrutura que você já deixou isostática com carregamento. Trabalhar é achar as equações de momento. Caso 1, aplica só o hiperestático x1, que vale 1, e acha as equações de momento. Quem que é o hiperestático x1? Depende do nó que você liberou. Se você liberou um nó que impedia deslocamento vertical, x1 vai ser uma força vertical. Aqui, no caso, eu liberei um nó que impedia momento, rotação. Então, minha força vai ser momento. Caso 2, aplica só o x2, que vale 1, e escreve as equações de momento. Próximo passo, achar os deltas. Como que eu acho os deltas? Combino essas equações. 1 com 0, 1 com 1, 2 com 1 e monto esse sistema. Quando eu montar esse sistema, eu vou achar o x1 e x2. Duas equações, duas incógnitas. Quando eu achar x1 e x2, eu vou achar... Aqui, já está até aqui os exemplos. Já até montei o sistema aqui, dado esse exemplo. Já até montei o sistema. Resolvendo esse sistema, eu acho x1 igual... Tem bem um erro aqui nesse slide. Queria que alguém me falasse. O que tem errado aqui? Lembra quem é x1 e quem é x2. Quando eu resolvo o sistema, eu achei x1 do que está aqui, né, escrito. 13,39 kN/m. E x2 menos 17,29 kN/m. O que está errado? Unidade. A unidade de qual? Do X2. Do x2. X2 é força, né? Então, x2 é 17 menos 17,29 kN. Vou arrumar isso aqui antes de mandar para vocês. Mas é importante salientar, porque no vídeo vai ficar com esse slide aí, né? O vídeo está sendo gravado. Então, quando eu acho x1 e x2, eu achei duas incógnitas. Que maravilha, né? Agora eu consigo resolver isso aqui, que é achar VA, HA e VB. 3 incógnitas. Aí, somatório de força em x, somatório de força em y, somatório de momento. Tá? Foi muita coisa. É muita informação, principalmente as distâncias, sem nenhum slide, sem nenhuma conta. Mas olha só, antes de acabar, vocês vão ver como é que é fácil, só o passo a passo que eu montei para esse aqui. A gente vai resolver ele depois, juntos, tá? Eu já até tinha deixado um ponto doc aqui que eu ia resolver junto com vocês, mas não vai dar tempo. Mas como foi muita informação, estou com medo de vocês ficarem assustados, vamos passar só o que a gente tem que fazer para essa viguinha aqui. Vocês vão ver que é simples. Ah, uma coisinha antes. Aqui, ó, eu tive um sistema de duas equações e duas incógnitas
porque eu tinha o x1 e o x2, não é isso? Ou porque o meu grau de peracidade foi 2, certo? Sim. Se o meu grau de Certo. peracidade for 1, eu tenho x2? Não, só Não. Não. Não, só o x1. Então, tudo que está em 2 some, né? Some toda essa segunda linha. Então, eu não tenho mais um sistema. E some o último termo da primeira linha. Me resume só nisso aqui. Porque se eu tiver grau de peracidade 1, eu vou ter só o caso 0 e o caso 1. Não é isso? Sim. Então, eu vou ter só o delta 1 com 0 e o delta 1, 1. Tá? Então, esse sistema aqui, ele não é a fórmula genérica, não. Até porque se eu tiver mais um grau de peracidade, vira uma matriz 3x3. Mas vamos, calma, tá? Olha só, vamos nesse exemplo aqui que eu montei pra gente. Primeiro, não precisem desesperar, a gente vai participar agora, vocês vão participar comigo, só para vocês verem que vocês já entenderam o que tem que fazer e depois a gente faz. Grau de peracidade dessa estrutura. Um. 4? Vamos ser... 4 são as minhas incógnitas. Não é isso? Então eu é tenho 1. duas. Isso, ó. Vocês conseguem ver a setinha do meu mouse balançar? Sim. Sim. Tá. Então aqui nesse nó eu tenho duas incógnitas, não tem? Sim. VA e HA, vamos chamar assim. Aqui eu tenho mais uma, VB, não é isso? VB. E Certo. aqui eu tenho mais uma, VC, 4. Não é Sim. isso? 3 eu sei trabalhar, então uma me atrapalha. Certo? Certo. Então, meu Certo. grau de peracidade é 1. Né? Sim. Aham. Então, isso significa que eu tenho o caso 0, que é o caso do carregamento original, e o caso 1. Então, olha só. Eu acho que eu montei aqui, ó. Então, ó, boa. Aí, o que isso... Então, eu tenho uma incógnita me atrapalhando. Dica. É a dica que estava, inclusive, no livro, escrito assim, no livro. Pra gente, a pergunta do Matheus no início da aula foi, em outras palavras, assim, mas qual apoio que eu posso tirar? Qualquer um? E a minha resposta para ele foi, qualquer um, desde que a estrutura permaneça estável. E ainda falei que depende do carregamento. Então, olha só. Aí tinha uma dica no livro e que eu acho batata. Sigam. Aqui, então, dado o carregamento que não tem nenhuma força na horizontal, eu poderia liberar a vinculação horizontal em B ou qualquer uma das 3 vinculações verticais. Não tem problema. A dica é, sempre liberem o nó intermediário. Facilita as coisas e garante, eu acho que eu falei errado, sempre libere o nó do meio. Falei certo? Não lembro o que eu falei. Eu acho que eu falei, né? Falou. Sempre libera o nó intermediário, Sim. é isso. Isso. Então, olha só. Porque quando a gente faz isso, a gente já está segurando ali nas pontas. Então, se alguma coisa passou despercebido por você em relação a um carregamento, você está aprendendo ali nas pontas. Então, sempre libera uma viga, sempre libera a vinculação do nó intermediário. Então, foi o que eu fiz, segui a dica, né? Então, eu tirei o apoio que eu chamei de B, que agora a gente dá o nome de 1, porque eu tenho X1, eu tenho 1 hiperestático. Então, aquele nó, para mim, agora não chama letra nenhuma, ele chama 1, certo? Então, esse é o que a gente chama de sistema principal. É mostrar como você escolheu deixar a sua estrutura isostática. Eu escolhi assim, tirar o apoio do meio. Se eu tiro o apoio do meio, eu mexi na estrutura, né? Eu estou falando que aquele ponto agora pode descer. Se ele pode descer, tem alguém na real que empurra ele para cima, que é o meu X1, certo? Então, esse é o meu sistema principal. Aí, olha como que é fácil, gente. Caso 0, eu tenho que encontrar as equações de apoio para essa minha viga isostática, que é aquela que eu modifiquei, com o carregamento original. A gente sabe encontrar a equação de momento para essa viga? Sim. Claro. Sabe? Né? Estamos fazendo isso já há um tempo. Caso 1. Peraí. Vai No lá, caso vai lá. dela, a gente tira o X1. E Aqui, ó, nota que nesse slide eu nem coloquei X1 igual a 1. O que a gente chama de... Tá vendo que eu coloquei passo 1? Eu fiz assim para ficar fácil pra gente, ó. Passo 1, passo 2, passo 3, acho que vai até o 6. Para ficar bem... para vocês entenderem bem o que tem que fazer.
O passo 1 é onde você só me mostra qual vinculação você liberou. Aí quando você libera, você coloca o seu hiperestático ali. Mas não tem. Porque vai que você escolheu liberar o nó da beirada, o Matheus escolheu liberar o nó do meio, o outro escolheu liberar o primeiro nó. Cada um vai ter uma resposta diferente em relação às equações, certo? Então, o sistema principal, você só me mostra qual vinculação você liberou e coloca o X1 ali. Não tem ponto nenhum. Já acabou o passo 1. O passo 1 é só desenhar isso. Desenhar como que está a sua estrutura isostática. Quem você escolheu liberar. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Aí, olha só o que é o passo 2. Vou voltar. O passo 2, você pega aquela... Porque agora a sua estrutura não tem aquele nó do meio. Aquele vínculo do meio. Sua estrutura está isostática. Então, o passo 2, você trabalha com essa estrutura com o carregamento original. Trabalhar com a estrutura é escrever as equações de momento. A gente sabe, não sabe? Escrever as equações de momento do caso zero. Light. As não, né? A, né? Aqui tem uma só? É. Certo? Então tá. Caso 1, que é que o Matheus falou lá de fazer, descarrega a estrutura e aplica só o X1 de 1. A gente sabe escrever as equações de momento aí? Sabe, né? A gente já fez coisa muito mais difícil que isso. Aí, no caso, eu tenho duas, né? Uma de 0 a 4, uma de 4 a 9, né? Sim? Sim. Certo? Então tá. Já fizemos 3 passos, hein? Os 3 passos a gente já fez. Então, que é escrever as equações de momento no caso 0, no caso 1. Passo 4. Combinar as equações de momento para achar o delta. Então, aqui é porque esse é o momento que eu falei pra gente que eu ia fazer com vocês no papel. Quem que é o meu delta 0? Mas eu escrevia. É quando eu combinar as equações de momento do caso 0 com o caso 1. A gente sabe combinar essas equações? Sim. Sabe. Sim, A gente sim. sabe. Vocês fizeram isso para exercício mais difícil. Quem que é o delta 1? É combinar as equações de momento do caso 1 com ele mesmo. Se a gente encontrou as equações de momento aqui, a gente sabe combinar elas com elas mesmas, né? Sabe? Sim. Vai multiplicar ela por ela mesma. Vai ser sempre ela ao quadrado. Então, o que vai ter aqui? Ó? Eu vou ter uma equação. Nesse caso, eu vou ter uma equação de 0 a 4, não vou? Uhum. Sim. E vou combinar ela com ela mesma. Vamos supor aqui que a equação deu 1x. 1x mais 3, para não ficar tão fácil. Então, eu vou integrar de 0 a 4, 1x mais 3, vezes 1x mais 3. Ela com ela mesma. Suponha que nesse outro pedaço a equação deu 3x. Então, eu vou integrar de 4 a 9, 3x vezes 3x. A gente sabe fazer isso, não sabe? Sim. Oi. Passa o slide fazendo favor, passam. Esse? Aí no delta 1.0 aí, quando a gente combinar, aí a gente tem que combinar a equação do caso 0 com a equação do caso 1, correto? Isso, correto. Aí o que acontece? No caso 1 dá 2 equações e no caso 0 dá 1. Aí no caso a gente combina a equação do caso 0 com uma do caso 1 e depois soma e combina do caso 0 com a segunda equação do caso 1. É a mesma coisa que você fazia na fase L. É a mesma coisa na fase U. Assim, não mudou nada. É o mesmo procedimento. Por isso que eu falei, esses deltas vocês já sabem encontrar. Todos os deltas. A gente já vinha fazendo isso. Tá? Entendi. Tá bom? Você entendeu mesmo? Entendi. É isso que você falou mesmo, de ter o cuidado com os limites ali. Como lá deu 2 e aqui deu 1, você vai ter que dividir os limites de integração. Mas é a mesma coisa. Tá? Aí, se a gente sabe encontrar esse delta 0 e esse delta 1, a gente acha o x1, não acha? x1 é igual menos delta 0 sobre delta 1. Tô perguntando. x1 é igual a menos delta 0 sobre o delta 1. Isso. Né? Aí, gente, é porque isso a gente ia fazer junto, mas a gente faz na próxima aula. Eu já fiz lá, eu achei x1 igual a 68,15. O x1 é o meu apoio lá que eu tirei lá, que era o meu apoio intermediário, não é isso? Sim. Então, significa que aquela reação de apoio é de 68,15. Então, ela já não me atrapalha mais, eu já achei ela.
Agora, o VA, o HA e o VB, vocês sabem achar? Sabe? Sim. Pronto, esse é o método. Esse é o método. Então, olha só, foi muita coisa mesmo, mas eu quis, a gente até passou, não passamos não, né, do tempo. Mas olha só, eu quis acabar esse slide para vocês verem que não há nenhum bicho de 7 cabeças. Todos os deltas vocês já sabem encontrar, porque vocês já sabem escrever equações de momento de vida isostático. Pronto. Sabem encontrar, logo vocês sabem encontrar o delta, porque é só combinar uma com a outra. Pronto, sabe encontrar o delta, resolve isso aqui e acha o x1. Acha o x1, pronto, você achou, na verdade, aquela reação que você vinculou o seu hiperestático no x1. E depois é correr por braço, porque essas outras 3 aqui a gente sabe encontrar. Com as nossas 3 equações. E aí? Ué, Assim, pode falar. aquele sistema que é montado é sempre daquela forma ou tem uma lógica? Tem uma lógica, ó, porque olha só, esse aqui não é isso que você tá falando? Isso. Isso aqui, o que eu somei? O que é essa primeira linha? Eu estou somando todos os deslocamentos no nó A, que é o meu nó 1, e igualando a zero, porque na real eles poderiam deslocar? Não. E a mesma coisa eu faço para o outro nó. Estou somando todos os deslocamentos no nó 2 e igualando a zero. Porque, na real, eu sabia que o nó 2 não deslocava na horizontal. É nesse pedaço que a gente fala que a gente está voltando para a nossa estrutura original. Quando eu faço isso, estou somando... eu estou somando... Olha aqui o delta 1, 0. Eu estou somando o deslocamento causado no 1 por conta do carregamento original. Eu estou somando o deslocamento causado no 1 por conta desse hiperestático x1 que eu inventei. O deslocamento no 1 por conta do hiperestático x2 que eu inventei, e eu sei que, na verdade, aquele ponto não podia rodar. E aí eu igualo ele a zero. Então, não é assim, tem essa lógica, né? Eu estou somando todos os deslocamentos que eu encontro naquele ponto. Para voltar para a estrutura original, eu sei que aquele ponto não podia deslocar. Então, eu igualo a zero. Uma coisa sobre o ser sempre assim, depende. Porque, por exemplo, suponha que o meu grau de periodicidade fosse 3. Então, você concorda que eu teria o caso 3, que é aplicar uma outra força de valor 1? Sim. Aí eu teria mais um termo aqui nessa equação. Eu teria o delta 1,3 vezes x3 igual a zero. Porque eu sei que, somado todos os deslocamentos ali, ele tem que dar zero. Entendeu? Beleza, entendi. Obrigado. Por nada. Aí, gente, amanhã a gente faz exemplo, então. Alguém quer perguntar alguma coisa? A minha mãe, assim, olha, eu tô sendo bem sincera. Vocês sabem como é que eu gosto de dar aula lá, eu fico fazendo exercício pra caramba. Então não tá 100% agradável, nem para vocês, nem pra gente. Ninguém pensou que seria assim. Mas ainda assim, mesmo sendo um pouquinho mais difícil, porque eu sinto muita falta do quadro mesmo. Eu já tentei colocar celular debaixo da cadeira para filmar a folha, porque eu não tenho um tripé, já tentei várias coisas assim. Mas eu queria saber, só da aula de hoje, apesar de ter sido muita fala e pouca conta, se nesse final, pelo menos nesse finalzinho aqui, que foi no 45 do segundo tempo, vocês entenderam como que funciona o método. E podem ser sinceros, entenderam? Porque senão eu volto amanhã tentando falar disso de uma outra forma. Vocês entenderam que primeiro eu deixo a estrutura isostática. Como que eu faço isso? Tirando quantos nós me atrapalham, quantas vinculações me atrapalham. Quanto mais pior, quanto mais casos eu tenho. Quando eu faço isso, eu deixo uma estrutura isostática, né? Que é esse caso aqui. A estrutura está isostática. Então, eu trabalho com ela carregada, que é o carregamento original, que já está lá, e acho as equações de momento. Depois, trabalho com ela descarregada e coloco só o x1. Acho as minhas equações de momento. E se eu tiver caso 2, eu descarrego e coloco só o x2. Acho as minhas equações de momento. Os deltas. Vou combinando só delta 1, 0 com caso 1. Delta 1, caso 1 com caso 1. No final das contas, delta não é problema para mim. A gente chega nesse tipo de sisteminha, no caso aqui nenhum sistema, e eu acho x1, que é o meu deslocamento, que é a minha reação de apoio. Entenderam isso? Podem ser sinceros. Sim ou não? Eu concordo que quando a gente fizer exercício vai ficar melhor. Mas entenderam que é esse o passo a passo? Sim. É. Então tá.
Aí na próxima aula a gente faz esse exercício aí. Na verdade, gente, eu acho que esse daí, esse carregamento de 12 que tá aqui, ó, 12 distribuído, a gente já fez. Eu acho. Depois vocês conferem no caderno de vocês. Eu acho que a gente já achou a equação de momento para essa viguinha aí. Que a gente vai precisar, né? Que é o nosso caso zero. Mas a gente faz de novo para recapitular. Tudo bem? Então? Evelyn, Oi, pode falar. uma perguntinha boba, mas vai me ajudar Não, muito. não pode perguntar. No caso, seria tipo, tirando essas forças que nos atrapalham, seja ela uma, duas ou três, ou quantas forem, fazer aquele passo a passo normal que a gente já estava acostumado a fazer, né? Isso. E aí depois só acrescentar esse valor de x, 1, 2 ou 3, o quantos que a gente achar, na forma como uma força que já estava ali para achar o final, né? Isso. Você entende que fazer esse passo a passo normal, como você falou, é encontrar esses deltas aqui? Sim, que seria aquele que a gente estava fazendo, encontrar a fase L, a fase U, Isso. integrar e chegar naquele delta final, que era o deslocamento. Isso. Mesma coisa. Não, beleza. Uhum. Me ajudou. Beleza? Aqui outra perguntinha. Eu enviei algum. A Caroline não tá aí, né? Acho que ela tinha me perguntado. Acho que foi ela, não sei se foi o Lucas. Mas alguém me perguntou, além dela, da equação 9. Eu enviei lá, vocês viram? Da exercício 9 da lista que não estava batendo? Vocês viram? Tá? Qualquer coisa vocês me perguntam, qualquer outra coisa. Vamos perguntar por lá. Ô, gente, deixa eu falar outra coisa para vocês que é muito séria. Vocês não trabalham só na fax, vocês sabem. Eu tô recebendo, não é exagero, em torno, né? Tem dia que é 100, tem dia que é 60. Mas em torno de 80 e-mails por dia. Hoje, por exemplo, tô indo em ordem cronológica. Eu cheguei no 8 de abril. Então imagina quantos que não tem para trás. Então, vamos conversar por lá, que aí eu dou prioridade a vocês. Que lá, dúvida, aí chega para mim notificação. Matheus comentou no Classroom. Aí sabe, porque no e-mail tá ficando difícil, infelizmente. Não é correto, né? O correto é eu conseguir responder no e-mail. Mas dado, até eu chegar no dia atual, vamos conversar por lá. Lá já é uma plataforma para isso mesmo, para disciplina, tá bom? Que aí eu não demoro tanto. Beleza. Beleza? Ok, pessoal. Beleza. Então tá, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.